quero trazer para a mesa aqui estratégias de vendas na clínica. Como é que eu atraio o paciente está lá na frente, como é que eu vendo mais para ele? Vamos falar de vendas no dia a dia ali, vocês compartilharem ali pilares e pontos importantes, né, de trazer o paciente ali para a clínica e monetizar melhor esse paciente também. Esse é um tema assim, que a gente, médico, tem que ter muito cuidado, né? Porque além de venda, além de qualquer coisa, a gente tem um juramento. Então, assim, é muito cuidado, assim, tem um limite que, assim, entre a venda e a ética, né? Porque, assim, se o cliente ele perceber que perdeu a relação ali médico-paciente e ali se transformou numa relação comercial, é isso aí, eu acredito que pode gerar um problema, mas... Interessante. Né, é um problema, então assim, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, ela procura a gente pela dor, ela quer que resolva aquilo ali. Então, se ela perceber aquilo ali, pode ter problema. Hoje, já respondendo a sua pergunta, o que é que a gente faz? A gente trabalha muito o que vocês trabalham, ensina muito pra gente, que é o paciente, ele compra nosso, na verdade a gente mostra o problema que ele tem e fala que a gente tem a solução. Então ele vai comprar nosso, né? E a gente agrega muito o quê? Agrega muito valor, melhora a experiência. Hoje não é uma consulta comigo, ele passa por uma experiência completamente diferenciada. No pré-atendimento que ele faz, logo depois da bioimpedância, ele faz uma massagem, né? Então, e isso a gente vai ali, a gente tem mapeado os pontos de contato, né, com o cliente, e a gente vai agregando valor e acaba que isso facilita. Na verdade, eu falo assim, o time, ele tira pedido, porque é o paciente que ele compra, né? No nosso caso, ele acaba que teoricamente é fácil vender, porque se eu mostro para o paciente, você está com diabetes, está com gordura no fígado, está assim, o plano de tratamento é esse daqui, né? A dor tá ali, ela é muito latente. A dor tá ali, então assim, pra gente, eu acho tipo o Stanley, que não tem uma... Até tem, né, Stanley, assim, se a gente for falar na cirurgia plástica, é mais autoestima, né, que ali, então assim... É mais comercial. Ela facilita, porque a estética é mais comercial. O Stanley hoje tem a maior rede de transplante capilar, né? Como é que é? Que pontos que tem na sua estratégia de venda lá no geral, enfim. Mas quero destacar aqui, interessante, uma massagem. Qual que é o endereço do seu consultório mesmo? A gente tem Fortaleza. Vamos lá fazer aqui. Massagem é bom demais. E até antes de passar a bola pro Stanley, eu queria até fazer um questionamento para vocês. O que vocês acham que vocês vendem? Eu fiquei com esse questionamento esses dias, eu descobri que você vende. O que você vende? O que você vende? A gente vende saúde, vitalidade e bem-estar. O que você vende? Futuro, beleza. Por que você me escolheu para ser seu médico? Para vocês não sabem, o Marcos é meu paciente, mas vou perguntar para ele, por que você me escolheu para ser seu médico? Identificação. Ok. Porque foi assim, né? Contando um pouquinho da história, né? Eu mudei para Alphaville e você me mandou uns directs. Isso. Né? Pô, acompanho seu conteúdo, atendo aqui no Itaim, mas eu sou de Goiânia, tal, né? Eu lembro que o fato de se atender no Itaim eu também achei legal, porque eu pensei, pô, deve ser um médico bom. Isso. Deve ser um médico bom. Então, o endereço que você tá faz diferença, né? E influencia o preço que você cobra. Entrei no Instagram, vi que tinha um conteúdozinho ali e tal. E eu acho que foi essa somatória ali de pequenos fatores. Você se sentiu confiante em passar comigo? Sentiu confiança em passar comigo? Quando você me escolheu assim, fala assim, não, eu fiquei confiante em passar com ele. Não, 100% não. Então, mas esse que é o detalhe. E é isso que... quando a gente... Você vai no médico meio ressabiado. Isso, exatamente. Depender do objetivo, é igual eu falo hoje. Hoje a gente vende confiança. Simplesmente isso, a gente vende confiança. Por que o Stanley é a maior rede de transplante capilar? Ele não transplanta mais. Você, acredito eu, não é o papa do transplante. Você não é o nutrólogo papa da nutrologia. Mas ele transmite confiança. Ele sabe comunicar essa confiança. Ele sabe ali fazer com que o cliente dele enxergue isso. Fernando, a mesma coisa, eu a mesma coisa. Eu falo assim, não me gabando nem nada. Eu não sou o melhor médico. Nunca fui o melhor médico da minha turma. Mas também eu entendo que aquilo que eu sei. E tenho confiança naquilo que eu sei. E ao transmitir isso para o paciente, por diversos canais que você falou aqui, seja diretamente prospectando ou diretamente ali no marketing, o paciente, uma vez que olha isso, e os médicos devem saber disso, que você não precisa ter medo, não é errado você mandar ali, porque querendo ou não, se você está confiante daquilo que você vende, pode ter certeza que o paciente vai te comprar. Vai te comprar. Porque uma das teorias que eu usei ali com você, que é, antes de ser interessado, seja interessante. Eu falei, eu sou interessante. Eu acho que todo médico é interessante. Porque 6 anos,
só de faculdade, 2 ou 4 de especialidade. Pô, você tem o que agregar, mas às vezes você tem que saber se comunicar, você tem que saber mostrar isso para o cliente, e isso está diretamente atrelado à venda. Se você sabe expor o seu produto de uma forma que o Fernando falou, porque o nosso conselho ainda, diferente dos outros conselhos da área da saúde, odontologia e afins, não tem barreira. A gente não pode, por exemplo, falar o preço. Não posso chegar lá e falar assim, minha consulta, promoção, R$1.000 ou R$800, agora é R$500. Não pode anunciar isso. Os outros conselhos, a depender, deixa. Então, uma vez que a gente transmite essa confiança e sabe comunicar ela, fazer a venda fica mais fácil. Muitas vezes a gente sofre até mais compra. Isso. A gente sofre até mais compra do que realiza a venda. Isso. Agora, Total. esse saber se comunicar para médicos e profissionais em geral, assim, tem muito a ver com meter a cara na internet, né? Uhum. E produzir conteúdo, como eu sei que vocês três produzem muito bem, que já eu quero entrar nesse tema. Antes, conta aí, ô Stanley, o que você faz para vender milhares de transplantes capilares aí todos os meses? Marcos, assim, tem uma estratégia nessa história, tem uma progressão, tem uma construção que foi feita. Vocês estavam perguntando, eu estava pensando aqui, rebobinando a fita. Quando eu comecei a vender, tá? Eu que fechava o orçamento com o paciente. Então, eu comecei negociando com o paciente, fazendo orçamento, e era uma venda unicelular, era só ali aquele face-to-face. Quando eu comecei a ter mais fluxo, eu coloquei uma secretária só para fechar a venda. Uma closer, né? Uhum. Então eu tinha uma pessoa só para fechar a venda. E aí de uma pessoa foram 2 pessoas, 3 pessoas. Eu comecei a colocar mais gente para atender esse fechamento de vendas ao mesmo tempo, e essa é a área comercial que eu não sabia, mas eu estava desenvolvendo. Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer marketing. Eu comecei a fazer marketing médico mesmo, real, em 2009, 2010. E naquela época o marketing eram as colunas sociais, era o outdoor, a rádio, a televisão, eram aqueles meios mais tradicionais de marketing, de publicidade e propaganda. Então imagina que há mais de 13, 14 anos a gente está fazendo isso. Então esse marketing já começava a jogar para um comercial que era 1, 2, 3 vendedoras. Tá? A gente continua fazendo isso até hoje, só que cada vez mais profissional. Tanto que a gente termina o ano com 200 vendedores. A gente termina o ano com um inside sales, uma máquina de vendas específica só para efetuar a venda, fechar a venda. E aí é isso. Todo o esquema voltado para marketing e propaganda, quer dizer, toda essa geração de conteúdo, tudo isso na internet. E aí tem uma coisa que o Lázaro falou e que o Fernando também, que eu gostei muito, que é antes eu ajudava um paciente de cada vez. Hoje a gente opera quase 1.000 cirurgias mês, né? Mais de 10.000 cirurgias ano. E isso é só o começo da história. Mas por quê? Porque a gente começou a dar escala para essa venda, que é quase um nome proibido na medicina, né? A gente não fala de vender, não fala de comércio. E eu acho errado, eu acho que isso deveria ser tratado com respeito, com segurança, mas é sim uma ação comercial. Né? Lógico que pautada com rigor do médico-paciente. Toda venda é resolver uma dor, né? Claro. Se é feito de forma ética, que o Fernando pontuou ali, eu acho que é bonito, é abençoar a vida da pessoa, né? Isso muito que você fala do abençoar, nada mais eu resolvi seu problema e você me abençoa, me agradecendo o seu dinheiro. Sabe como foi que eu reprogramei isso? Eu também tinha muito... A crença da venda. Essa crença, né? Do meu pai e tal. Mas foi o Paulo. Um dia eu lá fazendo algum curso dele, ele pegou e disse, todo mundo tem que ser vendedor. Ele falou desse jeito. Todo dia eu tenho que me vender para minha esposa, para meus filhos, porque se eu não me vender para ela, outro vai vender. Se eu não vender meus valores para os meus filhos, ele vai lá na internet e ele vai comprar. Então, todos nós somos vendedores. Então, assim, a diferença é o que é que eu vou vender, né? Então, eu vou vender um valor, eu vou vender um serviço, e a gente está vendendo aqui, é como você falou, eu estou vendendo algo bom, algo que vai ajudar, que vai melhorar, que vai diminuir a dor, que vai melhorar ali uma autoestima de uma pessoa. Eu queria só complementar o ponto que tu falou assim, como é que começa a venda, né? Porque eu acredito que a gente falando, né, Stanley, hoje parece que é normal. Mas é tão interessante. Hoje eu estava com a professora que foi minha dele, eu fiz uma pergunta para ela, vocês não vão acreditar, e isso o Lázaro também ele já deve conviver. Disse, professora, você sabe o que é um lead? Ela, o que é isso, pelo amor de Deus? Então assim, a gente vem para um patamar mais alto, mas o pessoal ele tá ali e não sabe, né? Então, quando eu começo, se eu pensar assim, o que é que a gente tem que fazer para começar, né? Assim, a viver de consultório particular, empreender, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente se conectar com nossas personas ali,
a internet de conteúdo. Mas um ponto que você falou que é muito interessante, que você olhou no Lázaro, foi justamente o quê? O valor percebido dele. Você for olhar endereço, você for olhar o conteúdo, você viu que o Instagram dele era diferente. Hoje o Instagram é cartão postal. Quando você foi lá na clínica dele, você viu que tinha uma clínica bacana, ou seja, a embalagem, ela ajuda muito. Eu né? lembro que eu cheguei lá e tinha um menu, um menu. cardápio, né? Já é diferente, Tapioca, né? whey e tal, papapá. Falei, opa, gostei. É diferente. Você então, não foi outra clínica que tinha isso, exato, né? exato. Até então eu não tinha ido numa clínica que tinha aquele nível de... E aí você vai, já fala para outro, e aí começa assim. O que eu falo é, a embalagem, ela agrega muito, mas é o atendimento e o resultado que a gente gera que vai fazer com que a gente fidelize o nosso cliente e que ele comece a indicar. Não, a mensagem que eu sempre levo para quem vende é tão importante quanto o que você vende, é o que você coloca em volta daquilo que você vende. Uhum. Então, por exemplo, eu vendo educação. Lá na imersão acelerada empresarial que vocês fizeram, tem conteúdo ali. Uhum. Só que tem uma forma que é entregue esse conteúdo que é única. Isso. Que realmente faz as pessoas aprenderem. Uhum. Sim, tem uma boa parte do conteúdo ali meu que é autoral, que não tá no YouTube? Tem, mas tem muitas coisas parecidas no YouTube gratuitamente. Então o que as pessoas compram ali não é o conteúdo, é a forma como o conteúdo é entregue, é os planos práticos, né? É a simplificação pedagógica que foi criada. Então assim, eu vendo mais o como do que o que. O grande valor, às vezes, numa venda, tá no como do que no que, porque consulta qualquer um faz. Agora, o como eu faço essa consulta, né? É a massagem, é o cardápio, esse conjunto de experiências aumenta a percepção de valor e o cliente paga mais. Mas entra também no que o Lázaro falou da confiança, né? Então, Sim. assim, no seu caso, por exemplo, o seu brand, a sua marca, ela acaba que transmite a confiança porque você faz aquilo ali. Então, ajuda, né, você vender mais. Total. Esse como realmente, eu acho que é o grande X da questão. Como vender, né? Então, o colega médico hoje, ou o profissional da saúde em si, ele fica sabendo, como vender? Eu vou te falar como você vai vender. Começando a vender, porque se você achar que o Stanley, ou o Marcos, ou o Fernando nasceu sabendo, a gente começou vendendo. E nesse começar a vender, a gente já deu desconto, a gente já fez caca, aí passou de um jeito o cartão, passou do outro, só que com o tempo a gente foi vendendo e foi aprendendo, foi rodando o PDCA, que a gente aprendeu lá no acelerador, até ter toda uma metodologia que fez sentido para que a gente pudesse cada vez mais estar especialistas, vamos dizer assim, usar até, porque o médico é um especialista, quando ele vai ali evoluindo, está um especialista em vendas. E é uma especialidade que, não diferentemente da medicina, nunca acaba, você sempre tem que estar se reinventando. Hoje o Stanley tem um baita time de inside sales, lá, telefone e tal, a nível Brasil, América Latina. E às vezes o médico acha que isso é algo... Nossa, que loucura. Então a gente, não, mas você vai começar no ano a ano ali. E já tem agora. Como começou, né? Eu achei bonito ele falando. Eu atendi, eu fazia. Contratei a secretária. Eu fazia. Eu até já dei aula dando uma frase que você já trouxe, que todo mundo aqui, acredito que nós três aqui, já fomos a empresa de um funcionário só. Então a gente era o médico, ao mesmo tempo a secretária, a menina que serviu o café. Agora, o eu preso. Agora, Lázaro, uma dica assim, específica para quem está assistindo a gente. Você tem que entender, tem que ter departamento comercial sim, nem que seja um departamento de uma pessoa, e tem que ter um departamento de marketing sim, nem que seja um departamento de uma pessoa. Isso na sua empresa tem que ter. Você pode ser médico, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, psicólogo, o que for na área da saúde. Como em todas as áreas, gente. Isso aqui é para o profissional liberal, para o autônomo. Tem que estruturar departamentos. É uma empresa, não é uma empresa. Boa. Sendo empresa, tem que ter fluxo, tem que ter departamento, tem que ter processos, pessoas e resultados. Onde você aprendeu isso aí, cara? Aqui,